Ok, então oficialmente aí, bom dia, você que é membro da Igreja Batista Maranata, também a você que nos visita, é um prazer nós podermos estar aqui, mais uma vez Deus nos abençoa, tendo essa possibilidade e permitindo essa reunião, né? Então vamos buscar a presença dele em oração, porque precisamos da direção dele, né? Então abaixe sua cabeça, vamos orar juntos. Pai, obrigado por esse dia de vida que o Senhor nos dá. Mais uma vez podemos estar juntos, apesar de distantes, Senhor, mas reunidos na Tua presença, buscando, Senhor, o Teu conselho. Então fala aos nossos corações, Senhor, para que Teu nome seja glorificado, meu Deus, nossas vidas transformadas, a começar da minha própria, no nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém. Amém. Então, irmãos, no devocional de ontem nós falamos sobre saúde espiritual, né? Nossa saúde espiritual. Nós precisamos cuidar da nossa saúde espiritual com mais atenção, talvez até daquilo que nós estamos fazendo com a nossa saúde física nesses tempos de pandemia, né? Vimos que, infelizmente, nós temos uma assustadora tendência de desperdiçar nossa vida correndo atrás daquilo que, de fato, não tem valor. Então, nós precisamos lembrar aquilo que é importante na nossa vida. Lembrar que sermos ricos com Deus é mais importante do que termos celeiros cheios, pensando que podemos garantir o nosso futuro, né? Precisamos nos lembrar do que é importante, precisamos pedir a Deus que Ele nos lembre o que é importante. Ele faz isso através da sua palavra. Também, quando nós trazemos palavras de edificação uns aos outros, então nós precisamos lembrar uns aos outros aquilo que é importante. Vimos também que, como igreja, né, nós criamos uma ferramenta para, se a gente pode falar assim, né, meio estranho, né, medir nossa saúde espiritual. Essa ferramenta nós damos o nome de 6Ds, são 6 frases que começam com a letra D. Né? Elas são marcas, na verdade, de uma vida espiritualmente saudável e por isso mesmo são marcas de uma comunidade espiritualmente saudável. Né? Nós vimos que, como igreja, nós queremos ser uma comunidade de verdadeiros discípulos viva e relevante em nossos dias. Né? Os 6Ds, então, nos convidam a avaliarmos como a nossa vida está, como a nossa saúde espiritual está, descobrindo talvez sintomas que nós estamos invertendo prioridades e correndo atrás daquilo que não tem de fato valor, correndo atrás do vento, como nós falamos. Né? Paulo, em Filipenses 2, 12 e 13, que foram os versículos que deixamos para compartilhar na campanha do telefonema, né? Ele diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua vontade. Nós falamos que, quando Paulo usou a expressão desenvolver a salvação, dirigido pelo Espírito de Deus, não estava dizendo que a nossa salvação hoje é imperfeita. A cruz do Senhor Jesus é totalmente suficiente para a nossa salvação eterna. Ele nos convocava a abrirmos nossa vida completamente para que os efeitos dessa salvação perfeita, eterna, produzissem transformação em todas as áreas da nossa vida. Nós falamos então que é uma combinação que é ao mesmo tempo misteriosa, mas maravilhosa, de graça de Deus e esforço pessoal nesse processo que a gente chama de santificação. Deus irá nos dar toda a graça que nós necessitamos, à medida que nós nos esforçamos para desenvolver a nossa salvação. Os 6Ds, na verdade, nos ajudam a focar aonde hoje devemos suar mais pela graça de Deus. Então, como a gente combinou, vamos ter então agora um tempo onde eu vou trazer algumas dicas, algumas sugestões que vocês mesmos me mandaram sobre como aplicar os 6Ds, em especial nesse momento que nós vivemos de pandemia, em tempos de coronavírus. Vamos ver que muitas dessas sugestões, elas se aplicam sempre, não apenas nos momentos de crise que nós vivemos. Né? E vamos ver também que várias dessas sugestões, se não todas elas nos ajudam a amadurecer em mais de uma área, em mais de um dos Ds ao mesmo tempo. Né? Mais uma vez eu agradeço a você que enviou sua colaboração. Até de madrugada eu estava recebendo, fiquei muito contente com isso. Né? Procurei responder com uma palavrazinha para você de encorajamento. Né? Então agradeço a todos vocês. Talvez não vá dar tempo de nós lermos todas as sugestões que são dadas, né? E por isso que eu estou pensando em disponibilizar a lista completa
online aí na sequência depois de nós terminarmos esse período devocional. Então vamos lá, vamos ver como aplicar os 6 Ds em tempos de Covid-19. Então em cada um dos Ds eu procurei, depois de ler as sugestões que vocês enviaram, agrupar dicas semelhantes e depois resumir o que foi dito. Eu vou me permitir ler aqui, tem um computador aberto na minha frente, tudo listado, né, para não complicar ainda mais o problema de tempo. Então o primeiro D, a primeira marca de uma vida saudável, de uma comunidade saudável, é a dependência da graça de Deus, que é a apropriação individual. Você mesmo, não o pastor, não aquele irmão que você gosta lá de encontrar na igreja, mas você tomar posse, abraçar a graça divina como o único meio de desejar e cumprir a vontade de Deus. Além de Filipenses capítulo 2, que nós já lemos, né? João 15,5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, Jesus falando, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, como crescer na dependência da graça de Deus? Então aqui tem alguns exemplos de sugestões que foram enviadas por Zap. Por exemplo, ter uma postura de oração, consciente do quanto preciso do meu Criador, melhorarmos nosso tempo devocional em família, com leituras bíblicas em voz alta, oração, ter boas e profundas conversas em família, pedindo a Deus graça para enfrentar os dias que virão. Então essas e outras sugestões foram dadas, eu resumi aqui em 3 sugestões, dicas, né, com alguns objetivos concretos para você, ajudar você nesse primeiro D, dependência da graça de Deus. Então, a primeira dica é buscar mais a Deus em oração, leitura da palavra e adoração. Não só quando a ansiedade quiser me dominar. É interessante que a história da igreja menciona que Lutero dava um conselho para que nos dias difíceis ou quando a agenda fosse mais ocupada, ele dizia que ele reservava mais tempo para a oração. Interessante, ou seja, podia dizer, sobra menos tempo para fazer o que você tem que fazer. No entanto, Lutero dizia que com esse tempo adicional junto com Deus, dependendo da graça de Deus, ele inclusive via que ele se tornava mais eficiente por estar melhor conectado com Deus, se a gente pode dizer assim. Então, busque mais a Deus em oração. Mais uma dica: buscar a direção de Deus antes de agir. Perguntar para Ele para onde ir, o que fazer. Nós vivemos dias de muita confusão, polarização, todo mundo gritando que o caminho certo para nós escaparmos da pandemia é por ali ou por aqui, né? Irmãos, a Bíblia, aplicada às nossas vidas pelo Espírito de Deus, deve ser a nossa bússola, mesmo em questões aparentemente simples. Por isso, busque a direção de Deus antes de agir. Mais uma dica: quando eu puder fazer algo bom, agradecer a Deus pela graça que Ele está me dando para poder fazer isso. Interessante isso, né? Nós falamos que dependemos da graça. Quando Deus nos dá a graça, muitas vezes esquecemos de agradecer, né? Gratidão, irmãos. Gratidão é essencial na vida espiritual saudável. Alguém já disse que ela é a mola que impulsiona as demais virtudes da vida do cristão. A minha graça te basta, diz o Senhor. Obrigado, Pai, porque a tua graça é infinita e infalível na minha vida. Essas foram as dicas, em linhas gerais, do primeiro D. Segundo D, desenvolvimento espiritual contínuo, que é a evidência contínua de uma vida em transformação à semelhança a Jesus. Lá no site você pode ver alguns versículos até em cada um desses 6 Ds, nós não temos tempo para varrer todos eles, né? Então, como experimentar um desenvolvimento contínuo? Exemplo das dicas que foram enviadas: ouvir devocionais diários, participar dos grupos online, ler livros, mas não sem antes ler uma boa porção da palavra. Olha só que interessante esse. Momento de estudo para melhorar nossos dons, pois assim que voltarmos poderemos estar melhores. Olha que interessante aqui. Desenvolvimento contínuo, é esse estudo ligado ao uso dos dons. Interessante, né? Então, resumindo essa e outras dicas que foram enviadas sobre esse segundo D, desenvolvimento espiritual contínuo, eu coloquei assim: reservar tempo para estudar a palavra de Deus. Muitos de nós dizíamos que não tínhamos tempo, né? Para isso, estabelecer uma rotina diária, onde entre as coisas por fazer está lá, reservar tempo para estudar a Bíblia.
Alguns têm dificuldade com rotina, mas é uma boa sugestão. Segunda, aproveitar oportunidades de aprendizados que surgirem. Se você está assistindo aqui essa transmissão, você está aproveitando essa oportunidade, né? Devocionais, esse ensino à distância, tudo que está acontecendo. Diretamente estudos relacionados à Bíblia ou não, por exemplo, quando a gente falou dos dons. Mas uma dica sobre desenvolvimento espiritual contínuo: colocar alvos atingíveis sobre como viver e agir. Pergunta: como Jesus agiria se estivesse em meu lugar? Muitas vezes a gente idealiza, torna um objetivo tão grande que é quase impossível ser alcançado. Sim, é possível com a graça de Deus. Mas que tal você perguntar ao Espírito, né, em qual área você deve amadurecer, qual objetivo estabelecer? Para alguns vai ser numa área, para outros vai ser em outra área. Trabalhe nela. Ouça o que o Espírito diz a você em qual objetivo você deve estabelecer. E esse último aqui é muito prático. Alguns vão até rir ou vão ficar assustados, né? Perguntar para meu cônjuge, para o meu marido, para minha esposa, né? Perguntar para o meu cônjuge se ele ou ela tem visto mudanças em mim. E aqui é mudanças positivas, né? Será que a gente tem coragem, né, de fazer essa pergunta? A gente vai ter uma boa indicação, porque quem nos conhece melhor, humanamente falando, do que aquele com quem nós compartilhamos a vida. O terceiro D é dedicação ao corpo, que é a participação ativa na igreja através de relacionamentos significativos, né? Então, como crescer em dedicação ao corpo? Algumas sugestões que foram enviadas foram ligar, participar na vida dos irmãos, seja orando, seja ajudando no que for possível, especialmente os mais idosos ou grupo de risco. Manter um contato intencional com devocionais e orações com pessoas com quem eu estou discipulando. Então, resumindo, né, essas dicas de dedicação ao corpo, a primeira delas, orar mais pelos irmãos. Nós não podemos estar juntos presencialmente, fisicamente, né, mas nós podemos orar pelos irmãos. Entrar em contato com os irmãos. Não esperar, é aquilo que a gente chama, seja proativo, tome iniciativa, por exemplo, com a campanha aí do telefonema diário lançado pelo pastor Sacha. Sugestão: me dispor a ajudar os irmãos quando surgirem as oportunidades. E se telefonamos, a gente vai com certeza ter mais oportunidades. O pastor Sacha nos desafiou a entender essas oportunidades abertas como sendo o próprio Deus nos chamando a agir. Esse foi o terceiro D. O quarto D, dons espirituais em exercício, que é o serviço no corpo de Cristo com a capacitação sobrenatural dada por Deus. Então, como exercitar meus dons nesse dia de pandemia? Algumas dicas enviadas. Irmãos com os dons específicos, né, falaram assim: fazer vídeos cantando e postar, né? Gravar histórias para crianças e passar para as mães. Né? Você não precisa nem colocar num site oficial, pode mandar diretamente pelo WhatsApp. Levar a arte em forma de histórias para as crianças. Nós estamos dando muita atenção aí a essa conexão vídeo com os adultos, mas devemos pensar nas crianças também, né? Me oferecer para colocar os pontos principais da pregação durante a transmissão do culto, ou seja, não precisa assim um dom, aquele super dom, né? Você pode simplesmente fazer um resumo daquilo que você tem ouvido. Então, agora colocando aqui, sintetizando essas dicas do quarto dom, do quarto D, que é o dons do exercício, perguntar a mim mesmo como posso abençoar alguém com o meu dom. As necessidades continuam e muitas delas até aumentaram. Seja criativo, peça a direção de Deus sobre como fazer isso. Comece a colocar em prática na sua própria família, aí onde você está em casa. Não espera a igreja voltar a se reunir. Começa já a praticar. Olha uma outra dica aqui. Usar a oportunidade para descobrir os dons que Deus confiou a mim. Descobrir é um processo. Nós falamos sobre isso quando falamos sobre a rede de ministérios na igreja, né? E uma crise pode bastante ajudar nesse processo de descoberta de qual é o seu dom. Então esse foi o quarto D. Estamos andando, né? Quinto é o desprendimento na mordomia, que é honrar a Deus através dos recursos, uso apropriado, né, dos recursos que Ele nos confiar. Como podemos ser bons mordomos, mordomos desprendidos, que lembram que as coisas não nos pertencem? Então aqui algumas dicas que foram enviadas. A pessoa até colocou
uma risada aqui. Não desperdiçar, muito difícil. Desapegar das coisas para ajudar outros. Afinal, essas coisas são de Deus e muitas delas até a gente não precisa, né? Comprar dos irmãos que fazem serviços informais para complementar a renda. Interessante, vou falar sobre isso já já. Praticar exercício diariamente, que é a mordomia do corpo físico. Manter uma rotina produtiva, né, que é a mordomia do tempo. Pensar em outras pessoas, né, colocando os nomes delas e seus familiares diante de Deus. Olha só, você tem a mordomia do tempo, reservando um tempo para pensar nos outros, não em você, como você está, e levar a Deus. Então tem mordomia do tempo, dedicação ao corpo, dependência da graça, tudo junto. Então, resumindo, né, as dicas aí no 5º D, desprendimento na mordomia. Especialmente nesse tempo de crise, usar com sabedoria os recursos financeiros, pedindo a direção de Deus na maneira como honrá-lo. Saber utilizar bem recursos financeiros não significa só comprar onde é mais barato. Inclui, inclusive, decidir aonde comprar. Como nós falamos, podemos ajudar vários irmãos ou pessoas próximas a nós comprando diretamente dele, mesmo que isso seja um pouco mais caro. É o dono desse dinheiro que irá dizer que, na verdade, é Deus. Mais na medida da bênção e provisão de Deus, continuar fiel nos compromissos financeiros assumidos. Irmãos, fidelidade é uma marca registrada do crente. Então vamos continuar sendo fiéis nos compromissos assumidos, logicamente, na medida da bênção e da provisão de Deus. Ser um bom mordomo do tempo. Autodisciplina pode ser uma coisa bem complicada para alguns, mas a gente pode trabalhar, pode suar com a graça de Deus nessa direção. Ser um bom mordomo do corpo físico, termos não só exercício, mas comida apropriada, descanso apropriado. E finalmente o último D, não quero nem olhar para o relógio, né? 15 minutos já. Demonstração de amor ao perdido, que é a ação impulsionada pelo amor de Deus às pessoas. Exemplo das dicas que foram enviadas aqui. Compartilhar nas mídias sociais a palavra que temos recebido através de devocionais ou do grupo da igreja. Compartilhar com aqueles que não têm esperança em meu causa, especialmente meus vizinhos. Outra pessoa escreveu: fazer novos devocionais e orações em áudio e enviar para nossos familiares e amigos. Mais uma sugestão: me lembrar que não são só os meus problemas que existem, e sim dos meus próximos, ajudá-los mostrando o amor de Deus. Então, se a gente pode fazer um resumo bem rápido, né, desse 6º e tão importante D, que é a demonstração de amor ao pedido, compartilhar a razão da minha esperança pelas mídias sociais. Já que nós não podemos agora estar nos reunindo fisicamente, nós podemos compartilhar através das mídias aí. E ajudar os que estão mais perto, em casa, no comércio próprio, e através disso mostrar o amor de Jesus. Então, irmãos, nós varremos rapidamente os 6 Ds e com certeza poderíamos pensar em muitas outras dicas de como praticar os 6 Ds. Mas eu queria agora até usar o tempo que eu não tenho, né, porque já teria terminado, mas fazendo 3 comentários importantes que têm ligação com os outros, cada um desses comentários que eu vou fazer é ligado ao outro, relacionados a essa questão dos 6 Ds. O primeiro comentário é que os 6 Ds não são independentes entre si, não são verdades isoladas. Os 6 Ds se relacionam, um afeta o outro. Desenvolvimento espiritual e dependência da graça andam juntos. Nós vimos isso lá em Filipenses capítulo 2. Desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvimento contínuo. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer e realizar. Dependência da graça. Da mesma maneira, dedicação ao corpo e exercício dos dons andam juntos. Por amor aos meus irmãos, eu tenho disposição de lavar os pés deles, servi-los, né? E assim por diante. Então os 6 Ds não são independentes entre si. Segundo comentário aqui, né? Será que você está meio fraco numa dessas 6 marcas que nós falamos, dos 6 Ds? Que tal então usar uma marca em que você esteja mais saudável, mais forte, para alavancar, para ajudar essa marca que precisa aí dar um grau, um boost, né? De certa maneira, isso é uma consequência dos 6 Ds. Já acho que eles se relacionam. Por que não usar uma marca forte que, pela graça de Deus, tem sido vista na sua vida para ajudar onde você tem dificuldade? Por exemplo, se você é fiel no uso dos recursos financeiros, mas tem dificuldade em compartilhar o Evangelho,
Que tal então demonstrar o amor de Deus através de ações de auxílio, obras da fé, alguns dizem, né? Somos chamados a ter um coração generoso. O pastor Marcelo nos lembrou disso, né? Será que há alguém perto de mim necessitando algo que eu possa prover? Demonstre concretamente o amor de Deus por ele, por essa pessoa, por ela, né? Ajudando. E simplesmente, tão simples quanto isso, você vai surpreender o impacto. Diga a essa pessoa que você está ajudando que você está fazendo isso porque Deus ama essa pessoa também. Com certeza isso vai abrir a oportunidade, aí pela misericórdia de Deus, de você falar mais um pouco da razão da sua esperança, do amor que você mesmo recebeu. Então, use um D forte para ajudar um outro D em que você precisa amadurecer. Finalmente, o último comentário, né? Os 6 Ds nos ajudam a pensar em 6 áreas de uma vida espiritualmente saudável relacionadas, né? Mas a causa, a fonte da saúde na vida do cristão é uma só. Por isso, inclusive, os 6 Ds são relacionados. E a fonte da saúde na vida do cristão é a intimidade com o Senhor Jesus. A saúde em cada um dos 6 Ds vem de nós mantermos uma ligação viva, crescente de intimidade com o Mestre. Pelo outro lado, né, o distanciamento de Jesus faz com que a vida espiritual mirre, enfraqueça. Lembra? Nós falamos lá na dependência da graça, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. A fonte básica da nossa saúde espiritual é permanecermos juntos ao Senhor Jesus Cristo. Leia esse versículo, João 15:5, hoje quando você ligar para alguém. Na vida física, não é complicado, não. Se você pensar na vida física, né, na vida material, se nós não cuidarmos de algumas coisas bem básicas, a saúde se vai. Precisamos nos alimentar bem, descansar, nos limpar, né, tomar banho regularmente, fazer exercício, e algo semelhante ocorre na vida espiritual, em termos na saúde da vida espiritual. Não é algo misterioso ou complicado. Alimente-se da palavra. Descanse de teus problemas e aflições, trazendo e colocando aos pés do Pai em oração. Filipenses 4 é bem conhecido, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus vossas petições, pela oração, pela súplica, ação de graça. Aí a promessa que todos nós queremos que se concretize, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Interessante que essa promessa está atrelada a um convite, de nós chegarmos e descansarmos as nossas aflições diante do Pai. Limpe regularmente sua vida, confessando a Deus aquilo que está de errado, aquilo que nós chamamos de pecado. E desfrute da verdade, que lá em 1 João 1,9 fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E exercita-te na piedade, nas obras feitas por amor e temor a Deus, sabendo que a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida de agora e de que há de vir. Em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Então a fonte da saúde na vida do cristão é uma só, a intimidade com o Senhor Jesus. Então, concluindo esse tempo, nós vivemos em tempos de distanciamento social, mas o isolamento total é impossível para o cristão. Na essência de sermos discípulos de Jesus está o fato de sermos parecidos com Jesus. E pense só, o Mestre nos buscou, abriu mão da sua glória e veio habitar entre nós. Nos tocou no nosso estado lamentável. Viveu a vida que você e eu não conseguimos viver. Ele morreu a morte que você e eu mereceríamos morrer. Ele ressuscitou ao 3º dia. E ele vai voltar para nós estarmos saudáveis com ele para sempre. A cloroquina hoje é a esperança de muitos. Jesus é a única esperança de saúde espiritual. Então, sem absolutamente querer diminuir a importância das recomendações, das medidas de proteção que as autoridades nos orientam, estenda a mão e toque em alguém. No seu lar, dentro do distanciamento que nós somos obrigados a observar atualmente,
virtualmente, usando a tecnologia que hoje nós temos. Mas não só virtualmente. Toque espiritualmente. Como tocar espiritualmente em alguém? O pastor Sacha nos desafiou. Inunde sua vida, os seus relacionamentos com a graça. A mesma graça que nós temos recebido de Deus. Desenvolva a sua salvação. Cuide da sua saúde. Nós começamos esses 2 devocionais com a oração que o apóstolo João fez por Gaio. Ele disse assim: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Como está a sua saúde física? Espero que esteja tão boa quanto a sua saúde espiritual. Saudável por você estar andando perto de Jesus. Em tempos de coronavírus, depois da pandemia passar, por toda a nossa vida aqui, até um dia estarmos juntos para sempre, saudáveis, bem perto de Jesus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua presença nas nossas vidas, porque o Senhor não se distancia de nós. Obrigado pela Tua palavra, que nos consola, nos admoesta, nos ensina. Ela é tão prática, Senhor. Então que o Senhor nos ajude, que Teu Espírito nos guie a aproveitarmos bem esse tempo que o Senhor nos dá, nessas circunstâncias que atravessamos, que estão com certeza debaixo do Teu controle, para crescermos mais, amadurecermos nas nossas vidas espirituais, Senhor, sendo mais parecidos com o Senhor Jesus. Nós pedimos, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. Então tenham um bom dia, coloque em prática as sugestões de como melhorar sua saúde espiritual através desses 6 Ds. Amém.